Tem alguma coisa que você quer refazer? Não, acho que alguma não. fala? Ficou Acho que ficou bom, bom, né? ficou bom, Acho que a foi gente falou tranquilo, fluiu. tudo. É. Foi ótimo. Olá, dezembro chegou e tradicionalmente dezembro é um mês bom para a Bolsa de Valores. Quem vai contar essa história para a gente é o Nicolas Barbarize, da Era Investimentos aqui em São Paulo. Tudo bom, Nicolas? Tudo bem? Como é que é essa história de dezembro ser um mês historicamente bom para a Bolsa? A gente realizou um estudo, a XP Investimentos realizou um estudo que é muito interessante, que mostra que, estatisticamente, né, comparado a maioria dos dezembros aos outros meses, é um mês que o mercado de ações tende a se valorizar, tende a ter alta em dezembro, né? Estatisticamente, a história mostrou isso nos últimos anos e na maioria dos anos, dezembro é um mês que a bolsa sobe, né? Tem alguns fatores que explicam isso, né? Você tem uma maior circulação de recursos, você tem uma entrada de capital no mercado, muitos fundos também montando estratégia para 2011, para o próximo ano. Então isso faz com que o mercado tenha um movimento aí de alta na maioria dos anos. Não quer dizer que seja uma regra, mas a perspectiva é favorável para o mês de dezembro. Uma recuperação, né? Já que em novembro nós tivemos uma segunda quinzena um tanto quanto negativa. Tá? Agora, para o investidor que não está na Bolsa, é um bom momento para entrar ou não? É um momento interessante, inclusive para quem está já pensando nos investimentos de 2011, né, em remontar a carteira de investimentos, está se acostumando com esses juros mais baixos, em vez de ganhar 2% ao mês no banco, como alguns anos atrás, está se acostumando com menos de 1% líquido, é um bom momento sim para aumentar a sua exposição no mercado de ações, né? A perspectiva segue favorável, apesar de 2010 ter frustrado um pouco em termos de rentabilidade, 2011 promete ser um ano talvez melhor, com menos volatilidade, mas um ano ainda que requer observações em alguns pontos importantes. Agora, especificamente para esse mês de dezembro, quais são os principais indicadores que podem mexer com a Bolsa? O que o investidor tem que acompanhar com atenção? A gente deve ter nas próximas semanas alguns fatos importantes, né? Tanto na economia internacional quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o mercado deve ficar bastante observação em cima dos indicadores de inflação, né, que voltaram a preocupar nas últimas semanas. Então os indicadores de inflação a gente deve acompanhar de perto, uma inflação mais acelerada nas próximas semanas. Esses dados que vão ser divulgados se referem à inflação de novembro. Isso. E a expectativa do mercado é que feche o ano a inflação próxima a 4,5%, 5%? A gente deve ter um IPCA próximo até superior a 5%, ou muito próximo a isso. Que está fora da meta do Banco Central. Acima da meta, acima dos 4,5% que é a meta, né? Então, a gente talvez com os juros nesse patamar no ano que vem a gente deva voltar para a meta, mas esse ano a gente vai fechar acima da meta de inflação, que é ruim, né? Nosso dinheiro está perdendo poder de compra em 2010, né? Apesar do crescimento econômico, a gente perde poder de compra. Então o mercado vai ficar bastante atento a isso, né? E também às políticas do Banco Central. O Banco Central aí na semana passada fez alguns anúncios, aumento de compulsório, isso deve de certa forma frear o crédito, os bancos vão emprestar menos dinheiro, a economia desacelera um pouquinho o ritmo, tende a ter menos inflação, né? Mas para a Bolsa isso é de certa forma negativo, né? É menos crescimento para alguns setores. Bancos, por exemplo, devem ter uma diminuição na sua rentabilidade, então inclusive eles vão sofrer um pouco nos próximos dias. Quer dizer, quando o Banco Central aumenta o compulsório, é aquele dinheiro que os bancos têm que obrigatoriamente deixar junto ao Banco Central. Exatamente. Ele fica com menos dinheiro para emprestar, então quem quer financiar uma casa, um carro, como tem menos dinheiro disponível nos bancos, vai pagar uma taxa de juros mais alta. Isso deve frear um pouco o consumo e aí você consegue manter a inflação na meta. Diante desse cenário, se tudo der certo, essa estratégia do Banco Central, não vem novos aumentos de juros pelos próximos meses, vocês acreditam? O aumento de juros ele era dado pelo mercado já como um fato que deveria acontecer na próxima reunião ou nas outras, né, em 2011. Agora, com essa medida, o mercado pode ficar dividido em cima da expectativa de uma elevação de juros, mas ainda existe a possibilidade, mesmo com essa medida, talvez o Banco Central tenha que elevar juros ainda. Mas isso, de certa forma, diminui a probabilidade do aumento de juros, né, que é positivo, né? O nosso juros está num patamar bastante elevado, né, e isso acaba pressionando inclusive o câmbio, né? Entra muito dinheiro de fora para investir nos títulos do governo com juros tão altos. Eu fiquei com duas dúvidas. Você disse que para alguns setores na Bolsa não vai ser tão bom,
né, no caso dos bancos, imagino que o raciocínio é o banco vai emprestar menos, vai ter menos rentabilidade, a ação vai valer menos. Tem algum outro setor que possa ser citado, que também não seja nesse momento um bom setor? Um setor que não seja um bom setor para investir, mas que pode sofrer no curtíssimo prazo, para quem investe mais no curto, nas operações de day trade, nas operações semanais. O setor de construção civil pode ser que sofra um pouco também, o setor que demanda muito crédito, né? Para vender apartamentos, imóveis, precisa de crédito. Com juros mais altos, diminui um pouco o apetite para crédito. Então, talvez possa atrapalhar um pouco esse setor no curto prazo, mas o viés continua positivo para esse setor em 2011. Quer dizer, quem tem ação nesse momento desses dois setores pode ter uma baixa na carteira, pode ter uma queda no valor, mas a tendência é que se recupere ao longo do tempo. Não vale a pena vender então agora, mesmo com queda? Não vale a pena. Acho que para quem está pensando no longo prazo em manter a carteira em 2011, são papéis que vão continuar performando. Para quem é mais de curto prazo, pode ser um momento de vender para buscar uma compra, um patamar mais baixo, né? Tem essa possibilidade, mas é um setor que eu não descartaria na carteira para 2011. É um setor que deve ser um setor que deve performar bem como foi em 2010. E no mercado internacional, tem algum indicador que é importante observar nas próximas semanas? O mercado lá fora, a gente deve ficar bastante centrado nas decisões dos governos europeus, principalmente, né? Preocupa ainda a situação dos bancos naquela região e o endividamento de alguns países. A gente teve o socorro à Irlanda, o mercado reagiu bem, né? Isso foi positivo para o mercado, mas existe uma certa cautela com alguns outros países que podem enfrentar dificuldade e pedir ajuda do Banco Central Europeu. Então, qualquer fato negativo pode afetar o mercado, sim. Então, tem que ficar bastante atento nesse indicador, né? E principalmente os dados de retomada no consumo americano, né? A gente tem visto, na semana passada saíram dados ruins de taxa de desemprego nos Estados Unidos, o aumento do desemprego. Isso dificulta a retomada do crescimento econômico nos Estados Unidos. Então, tem que ficar atento aos indicadores de criação de empregos nos Estados Unidos, né? E atividade de consumo industrial nos Estados Unidos. E como é que é o impacto dessa economia mais lenta na Europa e nos Estados Unidos para a nossa bolsa, para a Bolsa de Valores aqui? Tem algum reflexo imediato? Tem um reflexo, a gente depende, 1/3 do volume negociado na Bolsa brasileira, na Bovespa, ainda é feito por investidores estrangeiros, e tendo uma menor confiança em relação à economia mundial, frustra um pouco a entrada desses recursos e a Bolsa acaba não deslanchando, né? Apesar da economia interna está apresentando uma robustez muito grande, um crescimento, taxa de desemprego lá embaixo, isso era para fazer a Bolsa se valorizar. Esse momento negativo da economia internacional acaba atrapalhando a nossa Bolsa assim. Então, algumas empresas, inclusive, que exportam bastante, tendem a sofrer. O setor que eu destacaria como que deve sofrer bastante com esse cenário ruim externo, é o setor siderúrgico. Existe uma capacidade ociosa das empresas que produzem aço fora do Brasil e quem compra aço está importando com o dólar baixo. Então isso acaba com as empresas locais, tem que dar desconto nos seus preços. Então as margens diminuem. Então não foi um ano bom em 2010 para a siderurgia e a maioria dos analistas do mercado não enxerga um horizonte positivo em 2011. Mas para quem vê o longuíssimo prazo, sempre foi um setor que trouxe bons resultados. Nicolas, em relação ao câmbio, o real está bastante valorizado em relação ao dólar. Você acha que continua assim nos próximos meses? A gente deve ter um cenário de continuidade. O real se mantendo valorizado em relação ao dólar. A gente não deve ter o real se valorizando mais, ele deve se manter estável. Acredito que o governo vá buscar medidas a partir do ano que vem com maior intensidade para conter essa queda do dólar em relação ao real, mas é um movimento mundial. O dólar está se desvalorizando em relação à maioria das moedas. Então, dificilmente a gente vai ver no curto prazo o real se desvalorizando, né? Então, a gente deve ver o real estável nesse mesmo patamar de preços que ele se encontra nos últimos meses. Quem vai comprar moeda para viajar pode aproveitar então os próximos meses para ir comprando um pouquinho a cada mês. Acredito que seja um bom momento. Para quem vai agora no final do ano viajar, bastante gente deve fazer isso com o dólar baixo. Acredito que é um bom momento para comprar, né, para até garantir
esse patamar de dólar, não tomar nenhum tipo de susto, apesar da a chance ser baixa, mas sempre existe. Então é interessante já garantir comprar nesse patamar, que não deve ver o dólar caindo mais do que do patamar que está hoje. Legal, Nicolas, super obrigada pela sua presença. Obrigado. Hoje eu conversei com o Nicolas Barbarize, que é sócio-diretor da Era Investimentos aqui em São Paulo, que acredita que o mês de dezembro vai ser um mês bacana para a Bolsa. Mas claro, você investidor tem que continuar atento aos principais indicadores que vão ser divulgados nas próximas semanas no mercado interno e no mercado externo. Tchau e a gente se vê.